Olá, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Bem-vindo a mais um episódio do Lógica Viva. Eu me chamo Fred Andrade, faço parte do grupo Normativa e no episódio de hoje vamos comentar sobre o lançamento do grupo, o livro Neopragmatismo Periférico. Como convidados estão aqui dois dos organizadores, Paloma Xavier e Tiago Andrade. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês fizessem uma apresentação mais off-lat de vocês e fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Paloma Xavier. Atualmente eu sou doutoranda em filosofia pela PUC-Rio, mas eu sou formada pelo Departamento de Filosofia da UFPE. Fui mestre e também graduada, né, por lá. Meus interesses, né, acadêmicos, eles estão muito em torno principalmente da última obra do Wittgenstein, né, que é o Sobre a Certeza, e tem um fio condutor aí do meu interesse, que é o tema dos desacordos profundos, né, mas também tenho interesse principalmente em discussões de desdobramentos mais contemporâneos, envolvendo epistemologia social, envolvendo as questões políticas, né. E para além do meu interesse de tese, eu também faço parte do grupo aqui Normativa. Eu sou criadora e organizadora, por exemplo, também do CIDEP, que é o Seminário de Desacordos Profundos, que inclusive esse ano, agora em julho, a gente vai ter nossa 5ª edição. Que massa. Então acompanhe, por favor. Mas eu também não poderia perder a oportunidade de falar do GRIFA, que é o projeto de extensão, né, Grupo Interinstitucional de Filósofas Analíticas, né, que tem como objetivo a expansão e o incentivo de mulheres na filosofia analítica. E também gostaria de falar um pouco do EBFA, né, que é o Encontro Brasileiro de Filósofas Analíticas, que acontece em anos alternados e tem essa mesma temática, né, de reunir essa pequena bolha em prol de fazer redes, né? E incentivo também a mulheres na filosofia analítica. Mas é isso. Que massa, a Paloma aí engajada em muita coisa, muito legal. Tiago? Eu sou Tiago Andrade, eu sou doutorando em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFPE. Eu fiz a licenciatura e o mestrado aqui também pela UFPE. E os temas da minha pesquisa se centram na cognição animal, comunicação animal, e também na filosofia da linguagem e filosofia das ciências cognitivas. Então a ideia da tese é falar sobre, defender o anti-excepcionalismo, dizer que habilidades inferenciais ou cognitivas, conceituais, não são características apenas humanas, mas há uma continuidade, né, e diversos animais não humanos também têm essas habilidades. Eu sou membro do grupo Normativa, também da SBFA, que a gente tem colaborado nessas duas gestões de Olinda, né, de 2023 a 2024 e agora de 2025 a 2026. Isso. É isso. Legal, muito legal também. Tiago também engajado em muitas coisas. Eu adoro o tema de pesquisa dele, acho até que a gente pode fazer um podcast sobre isso. E vamos começar falando do livro, né? Neopragmatismo Periférico. Começando pelo título, o que significa o neopragmatismo periférico? Vocês querem comentar um pouco? Sim, eu acho que principalmente temos que falar um pouco da influência, né? A influência é a partir da semântica, né, dos significados do Robert Brandon. Então, o que está no fundo aí de influência é a partir do inferencialismo semântico e expressivismo lógico do Brandon. Mas aí, tipo, o grupo, ele dá uma característica original, né, e particular, fazendo uma expansão principalmente para práticas e com aplicações em filosofia política. Então, aqui o que está no fundo é menos sobre a verdade das crenças, né, mas mais sobre gramática. Então, é muito importante falar desse giro normativo nesse neopragmatismo periférico. Então, essa também tem um conceito bem importante, que eu acho que é importante falar aqui, que é sobre a alavancagem, né? Dentro desse neopragmatismo periférico tem
o Marcos desenvolve um modelo de alavancagem de certezas fulcrais. Então, é a partir da alavancagem dessas gramáticas de certezas injustas, principalmente quando grupos minoritários estão em estado de sofrimento, opressão estrutural e normativa, é muito importante alavancar coisas, né, para poder enxergar melhor e poder rever coisas. Então, esse neopragmatismo ele é muito importante assim, nesse sentido, principalmente por fazer essa virada normativa, né? Acho que no mais é isso. Legal, é. Eu faço parte também do grupo, né, e eu percebo que nas discussões existe essa pegada também muito ecológica e antiespecista. Eu queria que vocês comentassem se o neopragmatismo periférico também pode ser ecológico e antiespecista. O que é que vocês acham? Eu posso responder essa. Eu acho que o que está assim, no projeto do grupo, né, que está sendo expresso agora através do livro, é a disputa da gramática, né? A gente tenta compreender que a gramática, que as regras que articulam a gramática podem ser disputadas e transformadas, né? Então, muitas vezes a gente compreende a gramática como aquela gramática do Chomsky, com regras sintáticas abstratas, com composições, ok? Em que isso é uma coisa da mente humana, ok? E que isso não tem continuidade, ou seja, que não há disputa política, ok? Em relação a isso. Mas a gente tenta fazer uma inflexão mais dizendo que a gramática ela pode ser compreendida como forma de vida. Então, onde a forma de vida é uma gramática, e a gramática ela pode ser disputada. Então, pensando assim mais amplamente sobre gramática, eu diria que a gente tenta compreender a racionalidade não como essa coisa interna, né, do ser humano, de representação, okay, que daí vai vir a gramática ou a formulação de regras. Então, esse ser humano racional, cartesiano, okay, separado do mundo, separado das suas práticas, que está paradinho ali, elabora, reflete, e aquilo que ele fala, aquilo que ele afirma, aquilo que ele defende não tem consequências, para uma ideia de racionalidade ecológica, né, ou a racionalidade na vida, né? Então, nesse sentido, a gente compreende que o neopragmatismo, não é isso? Ele poderia ser ampliado para compreender outras formas de vidas humanas, por exemplo, bebês, crianças e autistas não verbais, animais não humanos. Perfeito. Diversos animais não humanos, por exemplo, têm sinais comunicacionais, né, que não são arbitrários, mas que fazem parte da forma de vida, da vida deles, e que eles usam esses sinais para se comunicar, para sobreviver, para transformar o seu ambiente. Okay? E a gente tem defendido que a ampliação do inferencialismo semântico Ed Brendel pode proporcionar compreender que diversos sinais animais, ou que diversos animais não humanos, eles precisam, eles inferem para sobreviver. Okay? Eles fazem inferências, okay, básicas, rudimentares, para transformar o seu nicho, né? Então, a ideia de pensar o neopragmatismo periférico no livro apenas como uma questão política, né, que é a expressão desse livro, mas ampliando isso, entender que existe uma história natural da racionalidade, e a racionalidade ela faz parte da vida. Também eu acho importante falar que essa temática foi de extrema importância assim, para o grupo Normativa, porque quando vocês comprarem o livro, vocês vão ver que tem um fio condutor, né? Que é essa questão mais política a partir dessa abordagem de gramática e normatividade. Então, todos os capítulos têm esse fio condutor comum, né, que o grupo ele vem trabalhando há muitos anos, né,
E agora esse livro é a expressão desse trabalho árduo em conjunto. São 10 capítulos, São né? 10 capítulos, né, de vários participantes integrantes do grupo e que tornou possível, né, esse livro com esse impacto, principalmente político, né, importante na filosofia. Perfeito. E como foi que surgiu a ideia, assim, tipo, vamos fazer isso um livro? A ideia foi do professor Marcos. Acho que como ele é o coordenador, né, então eu acho que ele tem essa visão mais ampla e de fora da coisa. Então ele vem acompanhando todas as pesquisas, né, dos integrantes. Eu acho que ele percebeu, né, que todas as pesquisas tinham esse fio condutor comum. E fazer uma publicação de um grupo de pesquisa é uma forma de ocupar, sabe, espaço, marcar presença. Então, eu acho que foi a partir daí, né, desse trabalho coletivo, em conjunto do grupo, que se tornou possível, né, essa marcação de ponto assim, na comunidade acadêmica filosófica. É isso. A gente eu conversando com o Marco, né, eu conversei com ele sobre uma publicação do grupo da gente lá, mas na verdade a ideia era tipo reunir um livro que todo mundo escrevesse alguma coisa, né, colocasse, tipo, sei lá, ia ter um evento e todo mundo depois ia escrever alguma coisa e a gente ia publicar para gravar as ideias, né. Aí o Marcos falou, não, isso aí é uma boa ideia, deixa eu pensar. Aí estava esperando as publicações dos textos dos colegas, né? Aí foi quando ele teve a ideia específica de assim, olha, a gente tem que fazer um livro no momento direcionado a temas políticos, porque o momento está complicado no Brasil e no mundo, o Trump está aí matando um bocado de gente, se a gente perder as eleições, o Brasil também vai matar um bocado de gente também. Então surgiu assim, nessa ideia de a gente não só reunir os trabalhos que são mais voltados à política, vamos dizer assim, né, no geral, mas também todos os trabalhos envolvem também disputa de gramática e também a filosofia da linguagem, mas especificamente desse livro aqui são os trabalhos que voltam a temas políticos. Conceituais, de disputa, né, de revisão, né, isso. E aí concentrou no momento do projeto da gente, a primeira expressão é esse livro do tema político, mas que Marcos tem, que todo mundo sabe como Marcos sempre tem uma ideia e vários projetos. Às vezes tem um projeto que tem vários projetos aí. Então a ideia é também, no futuro, a gente também fazer outros livros também, mas com a temática talvez mais da filosofia das ciências cognitivas. Nós temos também colegas também do grupo normativo que trabalham com lógica, enfim. Assim, a ideia no momento foi pela urgência do tema de eleições e das disputas de geopolítica, agora a gente fazer uma contribuição periférica, né, sobre temas que também não são tão centrais na filosofia, são também muitas vezes temas periféricos, né, mas a gente tem essa ideia agora, de momento, a gente fazer a contribuição para isso. Eu acho que realmente me parece que é realmente uma urgência, assim, né? A gente precisa desse livro, né? Ainda mais para nós que somos periféricos. Então, acho que ele veio num momento muito, muito certo. E além dessa urgência, né, dessa questão da periferia e tal, é muito interessante pensar como o livro é muito diverso, né? Então, tem diversos temas, fala sobre lógica, sobre gênero, mas todos bem voltados à questão do neopragmatismo. Eu acho isso muito potente, assim, muito interessante. E outra coisa também, né, é que lançar livro no Brasil me parece ser uma dificuldade, né? Então eu queria saber de vocês como foi a experiência de lançar e como vocês veem isso no âmbito profissional, como no âmbito pessoal. E como foi trabalhar juntos também, né? Os dois organizaram junto com o professor Marcos. Eu acho que esse livro, ele concretiza, sabe, muita necessidade, assim, a acadêmica. Eu ganhei muito, assim, profissionalmente, né? Organizando esse livro e contribuindo com 2 capítulos, principalmente por essa questão mais periférica, né, da filosofia. Eu, enquanto uma mulher periférica, eu me vi assim representada. São temas que nesse livro tem muitos temas assim que são relevantes não só academicamente, mas pessoalmente para mim.
E eu acho que esse livro, ele também tem um ponto, assim, muito positivo, é que ele coloca principalmente a filosofia nessa parte mais prática social. Fazemos, né, estamos na filosofia analítica e sabemos que na filosofia analítica uma grande parte, assim, da comunidade trabalha com muitos temas mais abstratos, mais metafísicos. Então, esse livro, ele coloca a filosofia, né, analítica nessa parte mais prática e interessada também por questões sociais e políticas. Então, o livro, né, o Pragmatismo Periférico, ele é importante nesse sentido, para a concretização do nosso grupo normativa, mas também com essa importância de fazer uma extensão, principalmente uma extensão da universidade, da filosofia analítica no Brasil para a comunidade, porque o interesse e a preocupação aqui é social e política. Então, assim, eu me sinto muito representada pessoalmente, mas também academicamente quanto à publicação desse livro. Para mim foi uma satisfação muito grande, né, colaborar com a Paloma, o professor Marcos e também com os colegas. Eu acho que a gente que tem uma postura neopragmatista, né, a gente sempre diz que as práticas importam, né? Importam, porque às vezes o estudante de filosofia, os colegas, né, do curso, às vezes, ou até as pessoas da sociedade civil, às vezes falam, poxa, fulano e tal é filósofo, né? Aí é muito abstrato, né? Aí vem uma pergunta secundária, né? Que além de abstrato o que é que isso tem a ver com a minha vida, né? Faz o quê? Isso faz o quê? Contribui com o quê? E eu acho que isso é uma satisfação do grupo, é uma insatisfação dos editores do grupo, é uma insatisfação dos autores dos textos, né? Eles dizem, não, a gente pode fazer filosofia, pode pensar, discutir semântica, massa. Mas a gente tem que discutir um tipo de semântica que tenha a ver com a vida das pessoas, porque a gente pode pensar a semântica de um modo diferente, né? A gente pode pensar uma semântica que não está pensando em objetos abstratos fora do mundo, ou com conteúdos representacionais ou referenciais, né? Isso, mas a gente pode pensar uma semântica, né, inferencialista, que pode ser disputada, que os conceitos podem ser disputados e mudados, né? Isso a gente pode, através do neopragmatismo, né, periférico, né, olhar na linguagem natural, nos jogos de linguagem do mundo, das que a gente faz, e a gente encontrar os fulcros, né, aquelas ideias, aquelas crenças básicas, aqueles conceitos que a gente acha que não pode mudar, porque às vezes a gente pensa que um conceito cai do céu, né, isso Deus coloca na nossa cabecinha, mas às vezes conceitos são produções históricas, tem uma história natural da nossa vida, da nossa cognição, e eles podem ser disputados, né? Os nossos afetos. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande colaborar. Primeiro, porque eu sou neopragmatista. Segundo, porque eu sou periférico, né? E também porque eu sou preocupado também com questões urgentes. Apesar de que a minha pesquisa ela diretamente não trabalha com isso, mas é muito bom você acompanhar e, no fundo, você fala, poxa, isso aqui é uma contribuição que realmente vai fazer sentido para uma pessoa que lê, para uma pessoa periférica. Né? Isso não é, às vezes a gente fica discutindo, desculpa o termo, o sexo dos anjos, ou a montanha mágica aí, e às vezes as pessoas clamam para temas urgentes. Então, há pessoas periféricas que estão sofrendo racismo, que às vezes racismo é naturalizado na sociedade, mulheres que sofrem machismo, as pessoas trans com transfobia, e a gente acha que a linguagem ela é neutra. Não é neutra, a linguagem ela é um campo de disputa também. E os conceitos também não vieram do céu, não vieram de Deus, desculpem os crentes, mas não, conceitos são e devem ser disputados, corrigidos e transformados. E eu acho que aqui também não só expressa, né, a preocupação com problemas filosóficos, mas é expressado também de onde esses problemas filosóficos estão sendo expressados. Eu acho que é um ponto importante para ser falado. O que vocês falaram combina muito com o subtítulo do livro, né, que é sobre a política da linguagem e a linguagem da política. Então, nesse sentido, eu queria saber se uma teoria do significado pode viabilizar ou inviabilizar uma disputa política. O que vocês acham? Eu acho que
como eu estava falando antes, eu acho que a gente às vezes pensa que a linguagem ela é neutra, que a gramática é uma só, Sim. ok? E que o significado ele é algo fixo no sentido assim, de que ele aponta para objetos no mundo, ok? E a gente vai ter que se adequar a uma teoria, né? Eu acho que a gente não nega a representação, não nega a referência, mas a gente, se isso que a gente compreende de significado não resolve problemas práticos, a teoria deve ser trocada, deve ser mudada. Então, acho que o nosso problema não é com referência, não é com representação. Então, o problema é quando a gente tem uma compreensão de significado de conceitos que são individualistas, né? Um conceito é interno, ou aquilo que constitui o significado de uma sentença, é a associação também, dela com coisas no mundo, objetos e propriedades, né? Isso, a referência ela tem que apontar o objeto ou um evento específico no mundo lá, aí vem discussão, ela aponta ou não aponta. Só que isso não dá conta, a gente acha que não dá conta. Se há outros colegas que acham que dá conta, tudo bem. Mas o questão é que a gente acha que não dá conta. Então, assim, a gente pensa uma teoria do significado em que os conteúdos conceituais e proporcionais, eles podem ser disputados e transformados. E a gente tem uma abordagem neopragmatista porque a gente entende que o neopragmatismo do Brandon, do Serlas, o inferencialismo semântico e o expressionismo lógico pode nos ajudar. É isso, porque a gente entende que o que articula o significado são redes de inferências, né, isso, que são inseridos em práticas, mas que podem ser corrigidos, podem ser disputados. Então, por exemplo, se a gente tem certas inferências que são prejudiciais à sociedade, se X é negro porque é burro, por exemplo, ou se é mulher, então tem que ter uma genitália. A gente acha que isso é naturalizado. Não, a gente vai disputar essas inferências, dizendo que isso é um modo errado de ver. A gente vai encontrar o fluxo, o fulcro, a gente vai dizer que isso é inviável, que isso é danoso para a nossa sociedade, é danoso para corpos, para as mulheres, é danoso para o corpo negro que sente também. Então a gente tenta entender esses fulcros, entender como é que esses conceitos têm uma história e a gente vai disputá-lo e transformá-lo. Então, assim, eu acho que uma teoria, respondendo mais diretamente a ti, uma teoria do significado em termos de redes inferenciais nos possibilita a disputa, nos possibilita a transformação. Talvez uma pessoa esteja usando um conceito errado, né? Talvez o que ela entende de mulher, né, ou aquilo que ela articula enquanto mulher em termos de inferências seja equivocado. E a gente quer disputar. Esse livro é para disputar esses fulcros, é para disputar essa normatividade, é disputar dizendo que isso não é uma coisa que tem uma história natural. Acho que é o ponto do livro é esse. Né? Acho que a gente acha que violência epistêmica, ou uma coisa que o livro trata da violência gramatical, né? É um tema muito interessante, e acha que isso tem uma história natural, né? Então, assim, os seres humanos nascem com preconceito, tá na nossa cabeça, eles aprenderam que mulher tem que ter genitália, que negro é inferior, não. Isso não tem história natural nenhuma. Isso tem uma história social de opressão e que grupos que têm ou tiveram poderes quiseram normalizar isso. E a gente vai dizer, não, a gente reconhece que tem uma assimetria, não é à toa que o livro é sobre periferia, sobre periféricos, que a gente é periféricos, mas que a gente vai disputar. Vai disputar. Olha, eu não sei se a gente vai conseguir vencer, mas que a gente vai lutar, a gente vai até o fim. Esperamos que sim. É isso mesmo, Tiago. Eu acho que essa proposta, ela faz um deslocamento muito importante aqui para a nossa temática, que é um deslocamento de algo mais abstrato para algo mais pessoal e subjetivo, né? Existe, por exemplo, jogos de linguagem, né, que é um tema que muitos capítulos do livro toca, né, e desenvolve. Existem jogos de linguagem injustos. Então, é uma forma de olhar, né, esses problemas e esses conceitos filosóficos, né, da sua localidade, né? Ou seja, não é o que tá em volta não é a verdade de crenças, né? Mas é ver que elas também podem estar em disputa. Então, crenças, jogos de linguagens, gramáticas, eles podem ser injustos, né? Principalmente porque estão moldados por grupos dominantes.
Então, é contra também um quietismo, né? Um quietismo da filosofia. Não é aceitar como as coisas estão, mas se é linguagem, é política, e se é linguagem e é política, estamos em desacordo e é possível questionar, né? É possível resistir. Então, eu acho que nessa abordagem aqui do livro tem essa questão de resistência muito forte, né? É menos sobre a subjetividade, que é tratada como teoria do significado e crenças, e mais olhar essas teorias de onde você vem, da sua localidade. Então, é menos sobre tal conceito ser verdadeiro ou não, é menos tal método ser verdadeiro ou não, e quem está pensando e quem está articulando esses problemas e esses conceitos. Então, tem um deslocamento aqui que é muito importante, tá? Se a gente tem um desacordo entre jogos de linguagem, um desacordo entre linguagens, não temos que tratar o desacordo como algo lógico-conceitual, mas quem são as pessoas e quem são os grupos que estão em desacordos, né? Quem estão formando e concretizando esses conceitos. E isso fala muito da forma que é feita a filosofia. Então, essa visão mais política coloca esse método, esse modo de fazer filosofia também em questão, principalmente quando grupos minoritários estão sofrendo injustiças a partir desses conceitos mais abstratos, sabe? Então, esse deslocamento de algo assim mais lógico-conceitual para o grupo que está sendo afetado e desenvolvido, acho que é importante colocar. Só um complemento daquilo que a Paloma falou, né? Eu acho que um outro conceito, eu falei que o livro fala de uma violência gramatical, né? Acho que essa sacada é muito interessante, né? Porque a gente fala de violência epistêmica e a gente nunca pensa que a gramática pode ser violenta, né? Porque a gente entende que a gramática é neutra e abstrata, né? Então, o professor, ele está publicando um livro agora. Tu pode mostrar, por favor? Esse porque tem outro conceito no livro. Tem outro lançamento também. Tem outro conceito no livro que é sobre soberania gramatical, né? Então, assim, se a gente entende que gramática, que as regras que articulam uma gramática, elas podem ser disputadas e transformadas, não é isso? As comunidades que disputam isso, elas podem se assenhorar das regras. Não é isso? Então, essa que o professor chama de soberania gramatical. Então, veja, não é que existe a gramática, falando assim, essencialmente ruim ou essencialmente mal. Uhum. A gente entende que a gramática são várias gramáticas. Há uma gramática que é violenta para as pessoas, para corpos, não é isso? Mas a gente pode disputar essa gramática e também a gente tem que defender a nossa gramática enquanto periféricos, enquanto pessoas, porque acho que uma coisa que até os colegas falam, o Jefferson, que está aqui com a gente, fala no artigo dele, né, olha, a galera quando vem colonizar, o que é que eles fazem? Eles querem acabar a forma de vida, mas eles começam com a gramática, não é isso? Olha, a tua religião não presta, o teu símbolo não presta, então querem acabar a gramática. Então, eu acho que é uma forma de resistir também, é a gente valorizar a nossa gramática, valorizar a nossa forma de vida, né? Eu acho que um caminho, né, ou um dos caminhos, eu acho que aquilo que o livro, esses dois livros, né, e também do Espiral Normativa que o professor está publicando agora. Outro lançamento, em 2026. Gente, eu acho que as pessoas falam assim, gente, a gente não tem tanto dinheiro para tanto livro, economize, aceitamos cartão de crédito. Então, eu acho que uma coisa que o livro tem apontado é isso, assim, ó, gente, olha, a gente está disputando e está discutindo gramática. E a gente precisa se assenhorar, a gente precisa se organizar, a gente precisa defender a nossa forma de vida, né? Eu acho que isso são ideias fascinantes, eu acho que isso pode contribuir para diversas áreas, assim, a semântica, a linguística, a política, a filosofia da linguagem, a galera da lógica, tal. Eu acho que é isso. Eu acho que pensar que a gramática ela é uma coisa só, abstrata, que ela surge da mente das pessoas, ela não tem nada a ver com política, eu acho que é uma maneira errada de compreender a gramática. E a gente está dizendo, olha, não é só ruim, né, mas também tem consequências danosas, né? Porque quantas pessoas têm sofrido de violência gramatical, por exemplo, né? Quantas mulheres, quantos corpos, né?
Então a ideia é disputar. Não tem nada não disputável nesse mundo. Sabe por quê, Fred? Porque a gente é pragmatista. E As práticas importam. As práticas importam sim. Eu aproveito também para falar um pouco sobre essa questão de resistência. Tem nome, né? É um conceito aqui do que está em vários capítulos desse livro, que é autodefesa normativa e autodefesa gramatical. Que o que está no fundo aqui é esse neopragmatismo periférico. Então, em alguns capítulos aqui no livro, falamos sobre essa importância, né, de se defender. Essa importância de grupos minoritários terem habilidades de defesa dessa gramática injusta. Então, Muito dois bom. conceitos que está presente aqui nesse livro também. Então, eu vejo como essa questão mais prática, sabe? A questão importante e mais prática do livro, que é ensinar a aprender e ter habilidades dessa autodefesa desses tipos de violências gramatical, violência estrutural. Então, eu gosto muito dessa parte assim mais ativa, sabe? Mais ativa, mais política e mais prática, que é uma consequência, né, desse neopragmatismo periférico, que é o próprio título do livro. Como é que funciona essa autodefesa gramatical? A autodefesa gramatical, ela tem no fundo os fundamentos do neopragmatismo periférico, que é uma forma de utilizar o inferencialismo semântico e expressivismo lógico para explicitar as gramáticas e as certezas fulcrais injustas em nossas práticas, explicitar e tentar reverter elas. Ou seja, é o que Tiago falou anteriormente, se é negro, é burro, se é autista, é deficiente, e reverter isso como, por exemplo, como orgulho, né? E essa explicitação, você pode até não convencer o grupo ali violento, o grupo dominante, mas é uma forma também de defesa sua e dos seus, né? Então, isso, soberania gramatical, é explicitar, né, e ter essa habilidade de autodefesa gramatical, que é importante em grupos, né? E eu coloco assim que esses conceitos, eles estão sempre visando, não é individual, é coletivo, né? Esse tipo de violência, quando acontece, quando é aplicado, não é normalmente em um indivíduo, é no grupo. Então, essa autodefesa gramatical, essa autodefesa normativa visa isso, é defesa de grupos que estão sendo ali afetados e violentados. Eu tenho só um comentário. Acho que também o que está no cenário do grupo também é um anticartesianismo de frente, assim. Eu acho que o que o Paloma está falando assim, olha, não, vamos estar discutindo agora com uma pessoa lá, aí vamos mudar, eu vou te convencer ou não. Eu acho que a gente vem de uma tradição cartesiana, né, de individualizar as coisas, né. O que eu quero dizer é o seguinte, é que uma gramática ruim, danosa para as pessoas, ela não foi feita por uma pessoa. Alguma pessoa pode ter uma ideia ruim, mas eu acho que ela é implementada, ela é articulada a partir de instituições, de organizações que se aproveitam disso, né? Então, se muitas gramáticas violentas, elas são implementadas, né? São operadas, são alimentadas socialmente, uma maneira de a gente se defender disto não é individualmente, também isso que a Paloma está falando, é a gente se defender do ponto de vista de coletivo, né? Então, assim, esse livro, esses livros, o fundo é deles assim, olha, a gente não é cartesiano e a gente não gostaria que o nosso leitor fosse um leitor cartesiano no sentido de ser individual, né? Dizer aqui que ele vai resolver os problemas sozinho, né? Tipo o Rambo, né? Porque Rambo tá brigando lá no filme, ele mata tipo 30 pessoas lá sozinho. Porque ele é o cara, né? Eu acho que ninguém... a gente periférico, a gente já sofre tanta opressão, a gente ter que lidar com ela sozinho já é difícil, a gente ter que mudar esse quadro opressivo é pior ainda, né? Então a ideia da gente uma outra ideia do grupo é uma, não só da soberania gramatical, mas também do aquilombamento normativo
um aquilobamento gramatical. Isso quer dizer o seguinte, a gente tem que defender a nossa forma de vida. A gente tem que defender a nossa gramática. Mas isso a gente não faz, como a Paloma falou, individualmente. Porque a gente não é cartesiano. Eu acho que a gente não deve ser cartesiano. Descartes foi um filósofo maravilhoso. Eu acho que ele foi um gênio. Mas eu acho que muitas ideias dele ainda têm consequências negativas. É isso. Individualismo. Eu vou resolver isso, eu não sou Rambo. Eu estou, inclusive, que o zumbi está na capa, né? A gente tem aqui o zumbi nos palmares na capa do livro. Muito legal. Eu tenho uma pergunta diretamente para Paloma. O livro tem 10 capítulos de diversos autores e Paloma é autora de 2 desses capítulos. Tu gostaria de comentar um pouco sobre eles? Eu posso falar brevemente, sim. Eu acho que é o capítulo 8 e o capítulo 9. Isso. Né? São 2 capítulos, né, que eu contribuí que estão ligados à temática central da minha tese de doutorado, né, que é um desenvolvimento do modelo de desacordos profundos do Fogli. Então, esses 2 capítulos que eu fiz com coautoria com o professor Marcos Silva, a gente utiliza, né, em um deles, né, a alavancagem gramatical desenvolvida pelo livro A Espiral Normativa do professor Marcos Silva, que a gente utiliza esse modelo para alavancar gramática e certezas fulcrais injustas, que foi o que a gente estava falando aqui. Então, a aplicação desse modelo é uma aplicação nessa literatura mais clássica de desacordos profundos e que vimos como esse modelo como positivo num desenvolvimento e numa solução, né, desse impasse que normalmente a literatura de desacordos profundos vê em esse tipo de desacordo como algo lógico, subjetivo e que não tem resolução racional. Então, a proposta desses 2 capítulos é ter uma resposta alternativa e positiva ao pessimismo do Fogli. A gente, a partir desse neopragmatismo periférico, a gente consegue colocar o desacordo profundo, não nesse âmbito mais de experimentos mentais, sem uma solução racional, mas coloca o desacordo profundo onde ele deveria estar, que é imerso nas nossas práticas, em políticas, em gramáticas injustas, em certezas fulcrais injustas, e por isso capaz de ser contestado, né? Então, quando falamos de desacordos, não é um desacordo mais subjetivo, mas é um desacordo entre gramáticas injustas, né? E seria muito ingênuo achar que esse tipo de desacordos não é um tipo de disputa. Então, é uma aplicação, né, desse método, desse modelo do professor Marcos Silva nessa literatura que endossa esse pessimismo de Fogli, nessa literatura de desacordos profundos. Então, esses 2 capítulos, né, falam um pouco sobre essa alternativa positiva. Eu acho que o 9, ele fala também, né, mas a gente fez algo assim bem interessante, que na literatura de desacordos profundos, normalmente quando a gente vai falar sobre desacordos profundos, a gente usa um exemplo do próprio Wittgenstein, que é o exemplo do Moore e do rei. Então, é um exemplo ali que mostra que não tem solo comum e que, na verdade, não vai ter comunicação e não vai ter argumentação. Então, nesse capítulo 9, eu e o professor Marcos, a gente mostra mais de uma alternativa de saída desse cenário do rei do Moore. Então, a gente mostra 5 cenários, né, mostrando essa visão mais limitada da argumentação e da racionalidade que o Fogli mostra. Então, a gente faz uma crítica, e principalmente uma crítica materialista, mas também neopragmatista a essa visão mais conservadora, digamos assim, desses desacordos. Eu acho que é isso. Muito bom. Aí, quem tiver interesse nessa discussão, comprem o livro, leiam a Paloma. Vocês 2 são 2 pessoas muito engajadas também, né, em várias situações, em vários programas, em várias revistas também, né, em vários grupos. Queria saber novidades para o futuro, qual é a agenda aí, o que teremos nos próximos meses. Eu acho que o 9º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, que vai ocorrer na Unicap, na Universidade Católica de Pernambuco, entre os dias 28 e 31 de julho. Então, é um evento da filosofia analítica com diversos temas,
Então a comunidade de filosofia analítica ela se reúne para um evento, enfim, vão se encontrar, vão discutir temas e com certeza esses temas estarão atravessados também em muitos debates lá. E é isso, as inscrições estão abertas com desconto até o dia 15 de abril, com desconto. Estudantes podem, de graduação, de pós-graduação, pessoas não vinculadas a instituições acadêmicas também podem ser ouvintes no evento. Então, todas e todas estão convidados. No site da SBFA, vocês encontram as informações sobre os valores, etc. Em breve a gente vai alimentar o site em relação à hospedagem ou alguma coisa que possa ajudar. A programação do evento, a programação preliminar do evento está no site, que nós ainda vamos mexer. Paloma é a chefe da programação. Então a gente vai estar mexendo nessa programação. Essa programação ela vai ser alterada. E também a gente está trabalhando também no caderno de resumos do evento, que está quase pronto. Isso foi um trabalho com o Marcos, a Paloma e o Jefferson, que está aqui também. Nós estamos... É uma trabalheira danada, programação e caderno de resumos. Mas é isso, gente. Então, sinta-se à vontade para participar do evento. Se vocês forem comunicar, dar uma palestra, mas para ouvinte também, é só entrar no site lá e fazer a inscrição e vai dar tudo certo. Eu acho a SBFA imperdível, assim, eu participei do último congresso que foi em Olinda, 2024, e acho que foi o melhor congresso da minha vida, então eu estou com expectativa aqui para o Recife, vai ser legal. Ai, que legal. Então, estaremos juntos, né, nessa organização aqui na SBFA. Aí eu também aproveito para fazer um convite que o CIDEP, né, que é um dos seminários que eu organizo, que é Seminários Acordes Profundos, ele vai estar ancorado na SBFA, em julho, na Unicap. Então, o quinto CIDEP, ele vai acontecer dentro da SBFA, e temos atualmente 19 comunicações com algumas participações internacionais e alguns professores assim bem gentis e conhecidos da filosofia analítica aqui do Brasil. Acho que eu tenho grandes expectativas. Vamos lançar um livro, né, depois desse encontro de julho, e eu também gostaria de fazer um convite, porque em agosto do ano passado aconteceu o quarto CIDEP. E como uma realização, a gente está com uma chamada aberta para artigos na revista Principia da UFSC. A gente está com chamada aberta para textos que se dedicam à temática sobre os acordes profundos até dia 30 de agosto. Então, essas iniciativas aí, eu espero a contribuição de vocês e sigam o nosso site, CIDEP. Muita coisa boa por aí, hein, pessoal? Fiquem ligados. E para quem acompanhou a gente até agora, se interessou muito pelo livro, acredito que sim, não tem como não se interessar. Onde a gente compra? Vocês podem encontrar no próprio site da editora Cotter, mas também podem encontrar presencialmente. Aqui na UFPE, na sala do Grupo Normativa, né, temos vários exemplares. Provavelmente os 2 livros estarão também de forma presencial para serem comprados na SBFA. Eu creio que sim. Então, mas de forma online vocês encontram no site da Cotter. Perfeito. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Paloma. Adoro trabalhar com vocês, tanto no âmbito profissional como pessoal. Vocês são ótimos. Obrigada. E muito obrigado aí quem acompanhou a gente até agora. Até o próximo episódio. Beijos de Recife. Tchau, pessoal.